CTPod. Conhecimento, Tecnologia networking. e desenvolvimento. Esse episódio é um oferecimento via SoftPay. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um CTPod. Eu sou Ana Laura Becker e eu estou aqui com a minha co-host Emily. Oi Emily, tudo bem? Oi Ana, oi pessoal, tudo bem? E hoje a gente recebeu 2 visitantes aqui especiais que a gente vai mostrar para vocês, contar um pouquinho e entender a visita deles aqui. Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Jonas, se você puder começar se apresentando, contando quem é você. Bom, meu nome é Jonas Ochorovski, sou consultor técnico da Invest Paraná e um dos responsáveis pelo programa Paraná Competitivo. Eu sou Gustavo Sejas, diretor de mercado e novos negócios da Invest Paraná. Nós somos os gestores aí do Paraná Competitivo, que é a principal ferramenta de atração do investimento do Estado. Vocês puderem comentar então um pouquinho da Invest Paraná, quais que são as ações da instituição? A Invest Paraná é uma agência de atração de investimento, né? Nosso papel é abrir caminho para investidores, sejam de fora do Brasil ou de dentro de outros estados, que queiram investir dentro do Estado. A gente faz uma série de ações, né? Somos 3 diretorias que fazem esse trabalho de campo dentro da Invest. Uma interna, uma diretoria interna, que é administrativo financeiro, e outras 3, que é o desenvolvimento econômico, internacionalização e a mercado de novos negócios, que é a nossa. Nós fazemos um trabalho de campo, que eu chamo, né? A gente vai até os investidores, capta novos leads de possibilidades de investidores virem para o Estado, a gente ajuda com que outros setores do Estado vendam para fora do Brasil através de da outra diretoria que a gente tem lá. Mas falando especificamente da nossa, que é Mercado de Novos Negócios, nós somos responsáveis por azeitar o processo. Quando tem um investidor que quer investir dentro do Estado, a gente ajuda ele através de uma interlocução com a prefeitura local, onde essa prefeitura é onde esse investidor busca espaço para investir, seja qual for o município do Estado. Ele vai buscar, obviamente, através dos filtros que ele tem. A gente ajuda expondo ou mapeando cadeias de fornecedores. Então, para uma determinada indústria internacional que não sabe onde tem um fornecedor X, a gente pode mostrar para ele. Isso tudo a gente utiliza tecnologia, né? Temos alguns sistemas, alguns programas que a gente consegue colocar à disposição desses investidores e tornar a vinda deles mais célere, mais precisa. Uma das principais ferramentas, como eu disse, de atração de investimento, chama Paraná Competitivo. É uma ferramenta que trabalha em torno de benefícios de ICMS, então a contrapartida ao investimento nós incentivamos com alguns incentivos, alguns diferimentos, parcelamentos do imposto devido. Então isso acaba tornando o Estado ainda mais, né, atrativo. Eu digo ainda mais porque o Estado do Paraná é um Estado que tem se destacado constantemente no Brasil, né? A gente vê através do índice de educação, IDEB, que tem se destacado, o melhor do Brasil. A gente vê pela quantidade de obra de infraestrutura, mas obras estruturantes mesmo, infraestrutura que faz a diferença, por exemplo, para uma grande empresa que depende muito de logística, né? Então o Estado tem feito sua lição de casa. Nosso papel de atrair esse investimento para cá através da ferramenta Paraná Competitivo acaba se tornando um braço do fomento estadual. É muito gostoso trabalhar com isso. A nossa visita hoje aqui em Guarapuava, especificamente aqui, foi dar um abraço no ministro Paulo Alvim e se atualizar como vocês estão trabalhando, porque sempre que a gente vem aqui tem novidade, né? E a gente estava comentando antes de entrar no ar aqui que deve ser muito gostoso trabalhar aqui, vocês verem a ascensão dessas startups, verem a ascensão dessas pessoas que trabalham aqui. O ministro estava contando que muitas delas vêm, começam aqui, expandem e vão já em busca de novos mares, né? Tem um pouco de convergência com o nosso trabalho também, a gente consegue ter um retorno rápido do mercado, porque quando a gente oferece o Estado, né, como um destino de investimento, a gente logo percebe a adesão dos investidores. O último caso de sucesso que a gente teve foi a indústria LG, que está se instalando na Fazenda Rio Grande, lá pertinho de Curitiba, região metropolitana de Curitiba. É uma empresa de matriz coreana que, através de todos os benefícios, os incentivos tributários que a gente ofereceu e todas as facilidades que a Invest Paraná pôde exercer, pôde oferecer a eles, eles optaram pelo Estado.
Então isso mostra pra gente que a gente está no caminho certo no que diz respeito à atração do investimento. Isso que eu ia perguntar, tipo, as características dessas empresas que investem no Estado e como que isso vai refletindo também para a economia do Estado. Nós somos, como o nosso governador gosta muito de dizer, nós somos um Estado essencialmente agro, né? Embora hoje o maior setor, o setor mais pujante do Estado seja a cadeia automotiva, o agro tem se destacado muito. Então a gente percebe muita ascensão em indústrias que têm relação direta ou indireta com o setor agro. Isso traz um resultado direto, né? A gente tem fornecido insumos para o mundo inteiro. Nós somos um dos maiores fornecedores de alimento do mundo, né? Então, o setor agro crescendo, a indústria paranaense agro cresce também, a economia local vai de vento em popa, né? E vocês falaram que vocês fazem esse mapeamento, então vão a campo, né, para conhecer esses lugares. Como é que funciona esse processo? As empresas elas podem se candidatar? São só os órgãos públicos? Como que funciona bem certinho? São vários os braços, tá? Eu vou dividir em dois aqui, acho que o que converge bastante com vocês. Inovação, tecnologia, nós temos lá editais permanentes. Esses editais eles estão abertos para empresas que têm alguma solução inovadora ou com viés de sustentabilidade. Elas são analisadas por uma banca interdisciplinar, vários órgãos do governo, e sendo aprovada, caso elas sejam aprovadas, elas recebem o aval, a chancela do Estado para poderem ser prospectadas para municípios, até mesmo para o setor privado. O primeiro braço de fomento seria esse edital permanente, que a gente tem o PES e o Inova Invest, são dois editais. E a segunda ferramenta que a gente tem de prospecção e de mapeamento dessas cadeias chama-se Paraná Negócio. É um sistema, a gente costuma brincar, que é o Tinder dos negócios. Ele une um investidor com um local, uma localidade, seja um município, a maioria das vezes é um município, que tem o interesse de atrair ou adensar determinado setor. Então, dentro dessa plataforma, as intenções se cruzam. Então, dessa forma, a gente consegue prospectar com um pouquinho mais de eficácia. A gente sabe, por exemplo, que Fazenda Rio Grande está adensando o setor industrial que trabalha com borracha. Então, lá na plataforma, a gente vai buscar empresas que trabalham com borracha e, automaticamente, as empresas que trabalham com borracha também vão ver que é um setor que está sendo adensado em Fazenda Rio Grande e, logo, convém solicitar a empresa solicitar a gente uma aproximação com o município de Fazenda Rio Grande. E assim vai, tem vários casos, né, que a gente une essas intenções aí e dá o match, né, que a gente chama. Vocês já têm algum conhecimento de algum investimento de empresas aqui da região, alguma conexão? Existem várias iniciativas, a gente sempre... Guarapuava, como eu falei no começo, né, deve ser muito legal trabalhar aqui porque a gente vê a mudança de fato. Eu vim aqui em março do ano passado, fui visitar o ministro no outro prédio. Quando eu cheguei aqui, eu percebi o quanto cresceu. Ele subiu ali, mostrou a cidade, como ela está se desenvolvendo. E a gente percebe que Guarapuava está se tornando um polo tecnológico, né? Um polo de desenvolvimento. Isso aí está sendo falado por todo o estado e em outros estados também. Então a gente percebe que essa movimentação de empresas de tecnologia, e a empresa de tecnologia atrai o quê? Atrai logística, atrai desenvolvimento de hardware também, né? Movimenta a economia de uma maneira muito impactante. A minha formação é de psicólogo. Então eu tenho assim como premissa de trabalho que para a gente efetivar de fato uma mudança em algum lugar, a gente precisa plantar uma semente, mas uma semente forte. Não adianta a gente ir lá e tentar prospectar uma indústria num município que não tem mão de obra. A semente que vocês estão plantando aqui, que essa iniciativa planta aqui, ela tem um potencial de mudar não só a região, mas de mudar todo o estado do Paraná, né? A gente vê que em volta aqui tem iniciativas que vêm de vários cantos do estado. Ou seja, uma iniciativa que é privada, uma ideia que foi embrionária um dia, né, visionária, está se tornando um polo de atração de investimento. E daí o nosso trabalho fica mais fácil, né? Porque para a gente atrair indústrias para cá, a gente expõe o caso de vocês, então é sempre um cartão de visita muito positivo para o estado. Você comentou, né, que normalmente são municípios, então traria esses investimentos para Guarapuava ou tem alguma outra característica também, além de investir em municípios? Sim, a Invest Paraná é um órgão apolítico, certo? A gente não escolhe o município, a gente escolhe a localidade. Na verdade, a gente nem escolhe a localidade, a gente expõe a localidade. Por que eu falo isso?
Quando vem uma indústria que busca uma mão de obra específica, não adianta a gente escolher um município. Se porventura a gente tentasse, vamos escolher Guarapuava porque a gente gosta de Guarapuava, a gente não consegue fazer isso, porque as indústrias elas têm necessidades, então elas colocam os filtros dela e os filtros vão cair, vão acabar elegendo uma região. Então eu digo assim, a região tal interessa a tal empresa. Por quê? Por conta dessas características de mão de obra, dessas características de insumos naturais, dessas características por proximidade com o porto, proximidade com o polo tecnológico, dessa forma assim que vão se estabelecendo, né? É um equilíbrio. No começo você estava falando, então, que as empresas, vocês oferecem muitos benefícios para elas, né, na hora que vai apresentar essa localidade. E aí eu queria saber se, na questão fiscal, assim, o que vocês conseguem oferecer e tal, porque a gente sabe que existem as leis do estado, mas cada localidade tem as suas especificidades, né? Então, o que mesmo, assim, que vocês geralmente mostram de portfólio? Porque daí a gente fala de questão de investimento, e a gente tem investidores em Guarapuava, e é uma conversa que a gente tem tido ultimamente, né, aqui dentro do nosso ecossistema. Então, quando vocês vão apresentar, quais são os tipos de benefícios, por exemplo, que são apresentados? Os incentivos que nós podemos utilizar no Paraná Competitivo é só de ICMS. A gente não pode entrar na questão municipal, que é o ISS, que é de serviços, né? Nossa, é mais para mercadorias. Mas não significa que a gente não possa entrar em contato com o município e sugerir, né? Caso temos vários casos de sucesso que a gente fala para o município, tem uma indústria, ela trabalha com uma determinada empresa, ela trabalha com ISS, que tal você tentar aprovar aí na tua Câmara, por exemplo, um benefício, um incentivo, a gente gosta de chamar de incentivo, porque a gente incentiva a empresa a arrecadar. Um benefício entenderíamos como uma retirada de uma receita que o Estado já tem. Então a gente poderia facilmente chegar nesse município, nós fazemos isso, e propomos para o município trabalhar talvez algum incentivo na esfera municipal também. E os incentivos que nós temos de ICMS que talvez se encaixariam, né, para a questão de inovação para Guarapuava, seria do e-commerce, que tem crescido bastante, que em qualquer lugar você pode construir um e-commerce, de casa ou até se instalar aqui junto com vocês. Também tem para tecnologia, que é telecomunicação e informações, que daí tem um diferimento do ICMS na importação de componentes e tem o crédito de ICMS na saída, de até 80%. Isso, 80%. Super agressivo. É um incentivo fiscal. A gente fala que a oferta de incentivo fiscal no Brasil é um equilíbrio, né? Alguns estados oferecem mais por questões que eu falei que o estado do Paraná tem de sobra, infraestrutura, o acesso ao governo, né? A Invest Paraná faz essa interlocução, a celeridade portuária, aos incentivos, então é uma junção de coisas. Um estado que tem deficiência em tudo isso que eu falei, talvez ofereça um incentivo um pouquinho mais agressivo. Esse incentivo está num lugar 100% aproveitado, nem vou dizer 100% aproveitar, mas está num lugar fértil para novos negócios e com um incentivo super agressivo. 80% do imposto de vida chega a ser diferido. Todo tipo de incentivo ele vai ter uma contrapartida, né? Que são os investimentos, geração de emprego, né, aumentar a renda regional. Todas as empresas que se interessarem, entrem em contato com a gente ajuda eles a preencherem todos os formulários, a fazer a juntada das documentações, para que seja enviado para a Secretaria da Fazenda, que eles que fazem a análise final e deferem os incentivos. E você comentou de entrar em contato, como que as empresas, os empresários podem acessar isso e chegar até vocês? Bom, tem o nosso site, que é investcontemudo.org.br. Lá tem uma aba de incentivos, que é basicamente a nossa página, que fala bastante sobre o Paraná Competitivo, tem a nossa cartilha, que tem todas as informações, todos os incentivos. Lá também está localizado todas as legislações que você precisa acessar para que você possa preencher e saber o que você tem que investir, o quanto que você tem que investir. Na cartilha também tem as informações a respeito dos incentivos, como que eles funcionam, tem alguns exemplos de como que você pode utilizar aquele incentivo, então tem uma gama de informação bem vasta no nosso site. Tem um tamanho, um porte específico das empresas para poder investir? Para a indústria,
para projetos industriais que têm outros incentivos, o investimento mínimo é de 3.600.000. E para e-commerce, importação e eletroeletrônico, é 360.000 o investimento mínimo, que é só em ativo mobilizado da empresa. E tem também, né, um projetinho que acabou de sair do forno, um programa que acabou de sair do forno, está sendo agregado ao 6434, que é o decreto que rege o Paraná Competitivo. Faz parte de um programa amplo do governo multidisciplinar chamado Rota do Progresso, que dos braços de fomento diz respeito ao Investe Paraná. Nós permitimos que sejam feitos investimentos em 80 municípios de baixo desempenho IPDM, com uma facilidade tributária muito maior do que os programas que nós temos de prateleira, que é o Paraná Competitivo, basicamente, né? Então, empresas que têm interesse em investir nesses 80, essa lista também está no nosso site, elas têm uma facilidade, elas podem, a gente entraria em questões um pouquinho mais técnicas, mas elas poderiam movimentar de forma mais livre créditos de ICMS que, porventura, elas tenham retido no sistema Siscred lá. Então, isso é um baita de um programa também. E aí, voltando então para Guarapuava, vocês falaram que o que tá rolando ainda a gente não pode divulgar, assim, o que tá vindo por aí, mas tá vindo coisa boa, tá vindo coisa legal. A gente não pode divulgar, a gente assina NDAs, né, que é um acordo de confidencialidade. A gente não sabe se a empresa anunciou ou não, então a gente prefere sempre manter o sigilo até que a empresa faça o anúncio ou solicite que a gente agende com o governador, por exemplo, um anúncio lá no Palácio do Sul dos investimentos. Esse é o nosso modo de trabalhar. A gente adoraria falar, mas infelizmente a gente não pode. Mas Guarapuava é uma região que tem atraído bastante investimento, até mesmo Madeira, né, que é um dos polos aqui, um dos principais polos aqui setoriais, constantemente tem trazido investimento e eu não me aguento, então eu já deixo a dica que é mais ou menos por aí que está vindo alguma coisa bem legal. Perfeito. Então, muito obrigada pela parceria de vocês e pela participação de vocês aqui no CTPod hoje. Se vocês quiserem também comentar um pouquinho como foi essa visita aqui na sede hoje, você, né, comentou já que Guarapuava está crescendo, que já mudou um pouco, mas como que foi para vocês hoje estarem aqui junto com o coworking, nesse ambiente, e se vocês têm pretensão aí de retornar também por aí? Uma experiência, foi a primeira vez em Guarapuava que eu realmente fiquei, era sempre um lugar que eu passava quando estava indo viajar. É uma cidade espetacular, um desenvolvimento, parece que cada hora que você olha você vê uma obra diferente, estão crescendo de maneira exponencial, e sempre que a gente tiver disponibilidade de vir fazer eventos aqui com vocês, mostrar mais o estado, trazer mais incentivo para o município, vocês podem contar com a gente, com certeza. Eu costumo dizer que para nós é um privilégio eu poder circular o mercado, né, que é a nossa diretoria hoje, e conhecer diversas operações, né? E hoje aqui com o ex-ministro Paulo Alvim foi mais uma vez um privilégio conversar com ele, vocês sabem melhor do que ninguém, uma palestra, né? A gente sente, fica, cada frase que ele diz a gente começa a fervilhar de ideias aqui, mas é um privilégio poder falar com vocês aqui, responder as perguntas de vocês, e quem sabe que nossa exposição aqui possa ajudar alguma empresa a entrar em contato com a gente, possa promover algum investimento novo. Essa é a razão da gente existir e da gente estar aqui. Então a gente que agradece vocês pelo espaço. Muito obrigada. Obrigada, Amy. Imagina, obrigada a vocês. E fiquem à vontade para voltar, para nos contar das novidades. Quando der para divulgar. Sim, por favor. Acho Então que é isso. Obrigada. Obrigada, obrigado. pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. CTPod. Conhecimento, Tecnologia networking. e desenvolvimento. Esse episódio é um oferecimento via SoftPay. Apresentação e edição de Ana Laura Becker e Emily Franz. O CTPod é o podcast oficial do Silotech Park. Para mais informações, acesse ctp.org.br. Para sugestões, o nosso Instagram é @ctp.br. Essa gravação foi feita nos estúdios do CTP.